caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e convido a você a ouvir comigo Clara Nunes, Canto das Três Raças. Vamos nós! Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Muito bem, caríssimos e caríssimas. Iniciamos o encontro de hoje. O evangelho do dia de hoje, para quem segue a gente aí por causa do evangelho, é Marcos capítulo 9, versículos 41 ao 50. Eu estava ontem lendo alguns artigos, e um dos artigos que eu li falávamos da frase de um certo candidato, na época a presidente, que dizia: eu sou favorável à tortura. E outra vez ele dizia que só teria jeito no Brasil se matassem os 30 mil. Depois de um governo que ele foi eleito, ele podia dizer: missão cumprida. Morreu 750 mil brasileiros em terras Brasis, graças à omissão desse cidadão. E quando ele falou que é favorável à tortura, hoje ele, juntamente com seus seguidores embusteiros, ele denuncia que houve tortura para que Mauro Cid falasse aquilo que foi falado nas suas delações premiadas. Só que ele endeusa o coronel Ustra, o general Ustra, esse embusteiro que torturava mulheres, torturava pessoas presas, algemadas, sem poder reagir. E sem contar que como que a pessoa denuncia tortura hoje, será disso que é a favor da tortura. Agora, esse Mauro Cid e outros mais que foram torturados, saíram todos dos depoimentos, no caso da Polícia Federal, com todas as unhas no próprio dedo. Ninguém saiu com o queixo quebrado, não teve ninguém saindo dessa tortura que ele denuncia de olho roxo ou com as partes íntimas machucadas. Se isso é tortura na visão dele, quando você pressiona, quando você exige que o cidadão fale a verdade, o que então fazia Ustra, o seu ídolo, no regime militar? Então, a gente quando vê alguns amigos falando dos presos vitimados pelo 8 de janeiro, que estão lá na cadeia, olha, todos na cadeia, não tem ninguém dormindo com a sucuri num quarto fechado e escuro. Não tem ninguém lá, pelo menos, que eu saiba, que esteja tomando choque na cadeira do diabo, que era muito comum na época do regime militar fazer isso. Não tem ninguém, nenhuma mulher, pelo menos o que nós sabemos, sendo vitimada sexualmente por nenhum tipo de autoridade militar. Então, esses que denunciam a tortura dos presos do 8 de janeiro deveriam olhar para a história do Brasil para observar o que era a tortura. Desde o Brasil colonial, onde nós, os negros indígenas, fomos capturados e maltratados, desde a época do Brasil Império, onde houve o conflito, onde a farroupilha foi contida na base da violência, ou mesmo as revoltas dos malês. A gente, quando entra na questão da tortura denunciada por esses embusteiros, olhe bem o que vocês defendiam nas eleições de 2018. Olha bem o que vocês falam. Se hoje
Xandão é torturador por dizer para o cidadão que ele tem que dizer a verdade? Então, o que é os seus ídolos lá do regime militar no século passado? E vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, Jesus continua a sua catequese e aqui ele apresenta as condições para conseguir a salvação. A gente, quando faz algo para alguém, a gente sempre, no mundo de hoje moderno, sempre pensa em alguma vantagem que você pode obter. Jesus, quando coloca para os discípulos: quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa, é o famoso Deus lhe pague. E aí que Jesus coloca também aqueles que usam da fé. Quantos padres e pastores, quantos aqueles que vão pedir o dízimo ou trízimo, né, que é 30%, e você vê cada vez mais igrejas voltadas para a visão empresarial, aonde tem que ter um retorno, e aqui sim entra a questão da religião e da fé como uma pedra que nos joga no fundo do mar. O Evangelho de hoje, Jesus começa a colocar algumas coisas que nós não queremos ouvir, que nós não queremos seguir, que nós temos medo até mesmo de aceitar. E aí Jesus coloca uma coisa grave: se tua mão te leva a pecar, é melhor cortar ela para entrar na vida eterna. Esse texto é comum alguns fundamentalistas fazerem uma leitura radical, e essa leitura radical muitas das vezes traz situações como, por exemplo, aquele jovem que foi para a unidade de saúde com os olhos colados com super bonde, porque não tinha coragem de arrancar os olhos, então resolveu melhor colar para evitar que pecasse. Nós, às vezes, temos uma leitura fundamentalista, e essa leitura fundamentalista é perigosa. Cortar a mão, cortar os pés, representa você eliminar aquilo que atrapalha você de seguir Jesus. Muitos que vão buscar o Evangelho, buscam ele de forma fundamentalista, e o Evangelho de hoje ainda nos alerta sobre quem nós somos. E ele termina falando do sal. O sal é coisa boa. Ser sal não é ser salgado. A gente, quando fala do sal, o sal, como diz Padre Zezinho, uma conversa particular que nós tivemos, ele dizia: o açúcar tem que estar escrito veneno para quem é diabético. E o sal também tem que vir escrito veneno para quem tem pressão alta. Mas tudo na medida certa faz bem. A religião, na medida certa, sem fanatismo, sem radicalismo, também faz bem. Até mesmo o envolvimento político partidário, na medida certa, faz bem. Por isso Jesus coloca a questão do sal. A ausência de sal faz tão mal quanto o seu excesso. E a gente tem que começar a entender como que nós vivemos nossa fé. Bem, eu vou parar por aqui. Peço a você que deixe o seu like, que ajude a gente a continuar produzindo, compartilhe esse vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Eu sou Daniel Nonato e vamos continuar com Clara Nunes, Canto das Três Raças. Man.